Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 4, verso 1 em diante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui, meus irmãos, nós vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Obrigado, ó Pai, pela nossa reunião, pelo nosso encontro de louvor, adoração, e por esse tempo precioso que temos para nos debruçar na Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, para, ó Deus, aprender um pouco mais do texto sagrado. Usa o pregador, que é um vaso de barro, Senhor, um instrumento para a Tua honra, para a Tua glória, somente a Ti. Que a mensagem de hoje, Senhor, possa nos impactar, nos transformar, nos fazer, ó Deus, refletir um pouco mais sobre nós, sobre o que Tu queres de cada um de nós, o chamado que temos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, aonde o Senhor quer conduzir a nossa história, Pai. Abençoe esta igreja, abençoe esse momento, é que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui, meus queridos, esse banner, que o altar da oferta é o teste final. É exatamente isso que acontece aqui. Nós temos um momento aqui muito importante na história do povo de Deus mesmo. Nós temos uma família em que 2 filhos são criados na mesma casa, no mesmo ambiente, recebemos as mesmas orientações, conhecendo a palavra de Deus, né? Nós cremos que Adão e Eva, eles, apesar de terem caído, eles foram restaurados. Nós cremos que eles se apresentavam diante de Deus para adorar, para servir. E a palavra de Deus nos diz que mesmo no momento após a queda, Deus vai atrás deles. Adão, onde estás? E ele continua interagindo com Deus e Deus vai restaurar. A Bíblia diz que Deus vai cobrir os 2 com peles de ovelha, dá a entender que houve um sacrifício de um animal. E mostra claramente que o conceito de se apresentar diante de Deus para ofertar, para sacrificar, para adorar, foi transferido para os seus filhos. Então, Adão e Eva eram crentes. Eles continuaram servindo a Deus. Apesar da queda, restauração, não mais no mesmo estado, evidentemente, mas continuaram servindo a Deus. E transferiram agora para a geração seguinte, que é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida, é transferir a nossa fé para os nossos descendentes. Nós vamos ver os nossos filhos, os nossos descendentes, as nossas maiores qualidades e os nossos maiores defeitos. Nós vamos ver a fé brotando em alguns corações dos nossos filhos e em outros não. E esse é um mistério que nós sempre vamos questionar. Como podem ambos nascerem do mesmo ventre, crescerem na mesma casa, beberem da mesma fonte, serem levados desde a tenridade na casa de Deus, e muitas vezes eles vão seguir caminhos diferentes. E eu creio que esse momento sublime, que eles se apresentam, estão aqui na presença de Deus, Gênesis capítulo de número 4, é o grande teste. O altar da oferta é sim o teste final.
É o momento que nós vamos provar se nós estamos sendo aceitos ou não. Se toda a nossa vida, antes daquele momento, foi aceita na presença de Deus ou não. Aqui, meus irmãos, nós temos o conceito mais profundo, mais sublime, sagrado, do que significa ter uma vida de oferta e ter oferta na nossa vida. São coisas totalmente diferentes. Então, aqui nós vemos Adão e Eva. A Bíblia diz que eles coabitaram, tiveram filhos, 2 filhos. A palavra de Deus nos diz, então, que ela adquire o primeiro filho, o primogênito, Caim. Ela diz, adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a um segundo filho, Abel, seu irmão. Ambos tinham atividades, tinham ocupação. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Durante a semana eles trabalhavam. Durante um período, posso dizer assim, até porque o lavrador, ele não tinha como oferecer do fruto do seu trabalho em uma semana. Nós acreditamos que havia um período em que eles se apresentavam diante de Deus. E o que acontece aqui, na verdade, é como se toda aquela história deles, ao longo daquele período, fosse diante do altar, passar por um teste final. Se o meu trabalho foi aceito, se os meus relacionamentos sociais foram aceitos, se a minha vida, até aquele momento crucial, o teste do altar é o teste final, o momento em que eles estão no altar da oferta. Eles estão, depois de um período trabalhando, ocupando-se, como pastor de ovelhas e como lavrador. A Bíblia diz que no fim de uns tempos, nós temos aqui claramente estabelecido um conceito de serviço, de adoração, de oferta, em que eles se apresentam para adorar ao Senhor. Durante um longo período da história da humanidade, é dessa maneira que Deus recebe a adoração. Você vai descobrir que muito antes de Deus chamar um povo, tirar Abraão de Ur dos Caldeus e levar ele para a terra prometida, Abraão, Isaac, Jacó, depois os 12 filhos, formando as 12 tribos, Moisés, a tribo dos levitas, que vai estabelecer todas as regras para o sacrifício, para a oferta, antes disso acontecer, antes de institucionalizar a oferta, o sacrifício. O que aconteceu com a humanidade? Desde Adão e Eva até Deus institucionalizar, foi desse jeito que a humanidade serviu. Você tinha representantes em todos os povos. Você vai descobrir, por exemplo, no caso de Melquisedeque, quando Abraão se apresenta ao rei de Salém, Melquisedeque, e a Bíblia diz que ele era sacerdote. Você tinha os patriarcas, você tinha como que reis e sacerdotes que governavam um determinado grupo de pessoas, e ali aquele povo ofertava a Deus. Então a gente descobre, ao estudar história, que durante muito tempo Deus foi adorado assim. Você tem, por exemplo, a história de Jetro. Jetro, que foi o sogro de Moisés, a Bíblia diz que ele era sacerdote nos midianitas. Isso foi muito antes de estabelecer os levitas, de ter o templo, de ter o local de sacrifício. E Deus aceitava a adoração dos povos. Dessa forma, uma forma muito primitiva. Mas que todos os conceitos necessários para ter um relacionamento com Deus já estavam estabelecidos. Desde Adão e Eva, aflorando de uma forma muito mais clara aqui com Caim e Abel, e ao longo de toda a história, até que finalmente Deus institucionalizou isso. Colocou um templo, um local de adoração, e depois isso vem com a presença de Cristo espalhando para todo mundo, que Deus não quer mais Jerusalém, nem Judéia, não é em Jerusalém, nem no templo que Deus recebe adoração, mas Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em todos os locais do mundo, onde tiver 2 ou 3 reunidos, se apresentem diante de Deus para sacrificar ao Senhor, que é nossas orações, nossas ofertas, nosso louvor, é um sacrifício. E é interessante que nós temos a palavra-chave para falar de oferta, de sacrifício, de se apresentar diante de Deus, sabe que palavra que é? A palavra-chave não é oferta, o mais importante não é oferta. A palavra-chave aqui, Deus se agrada ou não se agrada. Essa é a palavra-chave. É uma das palavras mais repetidas no livro de Levítico. A Bíblia fala assim, que as ofertas subiam como incenso, fala aroma agradável
ao Senhor. Sabe o que é agradável no hebraico? A tradução de agradável é literalmente aceitável. É como se Deus estivesse assim, ó, eu vou cheirar você. E se você estiver cheiroso, é um aroma agradável. Sabe quando você toma aquele banho gostoso, usa um sabonete especial, passa um hidratante, a sua amada aí, né, passa um hidratante, você vai comprar aquele perfume importado que você deu para ela, que você só dá perfume importado, pelo amor de Deus, né? Você deu aquele perfume importado, ela espirra aquele perfume importado, passou aquele aroma, roupinha nova, aquela roupinha que foi lavada com o melhor amaciante, aquele mais caro, entende? Cheirosinho, tudo bonitinho, o cabelo foi passado com 3 shampoos, entende? Está aqui aquele cheirinho gostoso, aquele perfuminho, tudo é cheiroso, aquele aroma agradável. Deus chega perto de você e sente o seu cheiro antes de receber a sua oferta. É mais ou menos isso que o texto vai ensinar para a gente. E se o cheiro não for agradável? Sabe aquele dia que você trabalhou o dia inteiro, que você precisou ir no supermercado, você carregou coisa, falando para a dona de casa, né? Você carregou coisa, aí os meninos, e um deles vomitou no colo, e o cheiro que ficou, aquela caatinga, aquele negócio, entendeu? E aquele suor que já está de 8 horas, você chega em casa, não deu tempo de tomar banho, não deu tempo de arrumar coisa, você ainda passou um pano na casa, fez a comida, preparou tudo, não tomou banho ainda, não passou perfume, não passou hidratante, não pôs roupa cheirosa, você está com aquela mesma roupa desde de manhãzinha, e aí o maridão chega e dá aquele abraço. E você, ao fazer o arroz, você usou bastante cebola e alho, sabe? Depois você limpou assim, sabe? Aí, entendeu? Aí depois você chega e dá aquele abraço gostoso, que é aquela mistura de suor do dia inteiro com cebola, alho, com o vômito da criança, foi 3 horas da tarde, o sol secou e ficou aquele cheiro assim azedo, aquela coisa maravilhosa, o seu cabelo está suado, grudou, sabe? Se amarrou, deu uma disfarçada. Se soltar, Deus me livre, sabe aquele cheiro, quando ele abraça e cheira assim, aquele cheiro de azedo com alho, assim, gostoso. Aroma não é agradável. Aí você fala, bem, espero que vou tomar um banho. Eu vou me arrumar. E aí você volta. Cheirosinha, cheia de hidratante, roupa limpa, tudo certinho, daquele jeito que ele gosta. Pensa que o nosso encontro com Deus é exatamente isso. Quando a gente vem na presença de Deus, Deus vai dar uma cheirada na gente. E Ele quer ver como é que está o nosso cheiro. Se é um aroma agradável. Essa é a ideia de adoração. É nós nos apresentar para Deus cheirar. E Ele tem uma narina, gente, que pega de longe o negócio. Não dá para dar aquela disfarçada. Sabe aquele desodorante que você guarda no porta-luva do carro, que quando você sai dá aquela disfarçadinha rápida assim, vai ficando amarela a blusa de tantas vezes que você vai usando aquele negócio? Não dá para dar essa disfarçada. Sabe aquela passadinha de perfume? Não deu tempo de tomar banho. Com Deus não dá certo esse negócio. Você tem que tomar um banho, mas um banho bem tomado. Você tem que se lavar bem lavado. Você tem que estar cheio de perfume bom, do melhor, para Deus dar aquela cafungada em você e falar assim, aceito você, meu filho, vem. Meus irmãos, parece estranho isso, mas é exatamente isso que acontece. Aqui você tem 2 pessoas que vêm na igreja, que se apresentam na presença de Deus de tempos em tempos. A Bíblia nos fala claramente aqui, no fim de uns tempos, os 2 se apresentaram. Os 2 tinham oferta, os 2 estavam arrumadinhos, com roupa de ver Deus, se prepararam para aquele momento. E Deus deu uma cheirada em Abel e aceitou Abel. Aquele aroma agradou a Deus. Sabe, Deus aceita a oferta. Deus sente aquele cheiro e ele fala assim, ó, é cheiro de quem durante a semana, durante aquele mês, durante aquele período, me serviu, estava em sintonia comigo, me buscou, confessou os seus pecados, se preparou para esse momento, se perfumou para encontrar comigo. Não foi feita aquela coisa assim, sabe, de qualquer jeito. Abel se preparou, Abel estava cheiroso. Deus sentiu o cheiro dele e aquele foi um aroma agradável na presença dele. E Deus aceitou Abel. E quando Deus aceita a gente, o que a gente tiver na mão, vai junto. E não importa se são 2 moedinhas de prata de uma viúva pobre que se apresentou quando Jesus estava lá no gasofilácio. Vocês se lembram disso? A Bíblia diz que Deus aceitou aquelas 2 moedinhas de prata. Porque provavelmente, quando Deus deu uma cheirada naquela viuvinha pobre,
o cheiro foi bom. E ela foi aceita na presença de Deus. E a oferta dela foi recebida nos céus. E a Bíblia diz que Deus gostou tanto daquele negócio que falou assim, ó, eu vou registrar a cheirosinha que deu as 2 moedinhas de prata e está marcado para todo sempre. Todo o povo de Deus e toda a história vai ler aquela passagem e vai dizer assim, uma senhorinha viúva pobre deu 2 moedinhas de prata e Deus aceitou a moedinha de prata dela. Porque Deus não está preocupado com a nossa oferta. Ele está preocupado com o nosso cheiro. É com o ofertante. Ele nem olha para a nossa oferta. Ele não quer saber quanto que a gente está ofertando. Deus não quer saber quanto que você ganha, se é 10% você está dando, se é 20%, se é 30%. A primeira coisa que Deus quer saber é o seguinte, Ele vai cheirar. Se você tiver um cheiro agradável, você vai ser aceito na presença dEle. E o que você tiver na mão, Ele aceita como oferta, como aroma suave, agradável ao Senhor. E naquele dia, os 2 se apresentaram. A Bíblia diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. É fruto do trabalho. Não importa com que... O problema nunca está na oferta. O problema sempre está no ofertante. A Bíblia diz que como ele trabalhava com pastor de ovelha, ele vai ter que ofertar aquilo que ele produz. É a vida dele. Por isso que eu digo que o altar é o teste final. É o que a gente é o que a gente faz, é o que a gente sabe fazer, é o que você faz durante toda a semana. Se Deus aceitou o mês seu trabalhado, o que você fez durante aquele período, a Bíblia fala que no fim de uns tempos, então nesse período de tempo, até que você se apresente para o teste final, se aquilo ao longo daquele período foi aceito diante de Deus, seu trabalho foi oferecido a Deus, se você fez, como a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, para a glória de Deus, façais para a glória de Deus. Se o seu trabalho foi para a glória de Deus, não importa o que você fez, se foi para a glória de Deus, se você foi um aroma suave na presença de Deus, o fruto do seu trabalho, aquilo que você produziu com as suas mãos, já chegou lá na presença de Deus. Agora você vai fazer o teste final. Você se apresenta, com o que você tem, venha do jeito que você está, é o que você é. Ele era pastor de ovelha, e a Bíblia diz então que ele vai trazer das primícias do seu rebanho. Só que é interessante, a Bíblia diz que trouxe caindo do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por sua vez, Abel vai trazer das primícias do rebanho e da gordura deste. Percebe que ele coloca o que Caim trouxe, depois o que Abel trouxe. Vê como que ele joga aqui a sequência. Quando ele fala de Caim, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ponto. Ele trouxe. Se Deus vai aceitar ou não, é outra história. A Bíblia diz que Caim era lavrador. Ele trouxe o que ele era, o que ele produzia. O verso 3 diz, ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Para aqui. Não fala se a oferta dele, aqui ainda não, foi aceito ou não. Então trazer, se apresentar é uma coisa, agora se Deus vai aceitar, receber é outra. Caim se apresenta o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, ponto. Ele apresenta, se Deus vai aceitar outra história. Verso 4, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Os 2 se apresentam, os 2 ofertam, só que na sequência de Abel a Bíblia diz, agradou-se o Senhor de quê? De Abel e de sua oferta. Você viu a sequência do texto? A Bíblia diz que Deus se agradou de quê? Não foi oferta. Deus não está preocupado com a oferta. Deus sempre está preocupado com o ofertante. A Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel. O que é a palavra agradar? Aceitar. Os 2 se apresentaram. Os 2 vieram na presença de Deus. Deus cheirou Abel. Depois ele cheirou Caim.
A Bíblia diz que Deus aceitou Abel. Abel estava cheiroso. E depois, consequentemente, o que ele tinha na mão para oferecer. Nós ofertamos o quê? Quando você vem aqui, você oferta a sua oração. Você oferta o seu louvor. Você traz ofertas, literalmente mesmo, materiais, como uma amostra. A gente fala os primeiros frutos, a primícia, representando o todo. Você vem a se apresentar diante de Deus, Ele vai cheirar você, Ele tem que aceitar você primeiro. O que aconteceu durante aquele período da sua vida, como que você trabalhou, como que você produziu. Se você trabalhou honestamente, de forma justa, ganhou o seu pão de cada dia, com o suor do teu rosto, ganhará o teu pão. E no final de uns tempos, você se apresenta diante de Deus, Ele vai sentir o teu cheiro. Se Ele gostar do teu cheiro, Ele te aceita. É uma das maiores graças que a gente pode ter nessa vida. É se apresentar diante de Deus de tempo em tempo por um grande teste. Deus vai cheirar a gente. Se a gente tomou banho, se a gente passou perfume, se a gente está cheiroso, espiritualmente falando, óbvio. E a Bíblia diz que ele se agradou, ele aceitou. O cheiro de Abel foi agradável a Deus. Ele sorriu para aquele cheiro. Ele teve prazer em receber Abel. Abel foi algo que, o que ele fez, o que ele viveu durante aquele período, até aquele momento do teste final no altar do Senhor, quando Deus para e cheira a nossa vida, para nos aceitar ou nos rejeitar. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, e depois, consequentemente, da sua oferta, não importa o que. A oferta é aquilo que ele faz, que ele vive, que ele produz. Deus se agradou. Ao passo, aí que vem o problema, que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus cheirou Caim, e o cheiro de Caim não foi bom. E Deus não aceitou Caim. E consequentemente, não aceitou o que ele tinha nas mãos. Aqui, meus irmãos, é o teste final. O que fizemos durante aquele período, até o teste final no altar. O que fizemos, meus irmãos, até que nós fomos na presença de Deus, para Deus cheirar a gente. E aqui, naquele momento, meus irmãos, você tem ali um grande divisor de águas. As pessoas, todos podem se apresentar diante de Deus. Apresente com o que você tem, quem você é, mas saiba que Deus vai te cheirar. Se o cheiro for agradável, você é aceito. Se não for, não é aceito. Só que é interessante o que vai desenrolar daqui para frente. Abel é aceito, sua oferta é recebida durante o altar, fecha o ciclo. Ele volta para uma nova semana de trabalho, de luta, com o intento, obviamente, de fazer o melhor, de apresentar o melhor para Deus, de ter um cheiro agradável diante de Deus e, finalmente, estar na presença de Deus. E a Bíblia nos diz, então, que Caim não fechou o ciclo. O aroma, o cheiro de Caim não foi agradável. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, primeiro dele, obviamente. E, consequentemente, também não se agradou da sua oferta. E aí descaiu-lhe o semblante. A Bíblia fala que ele ficou irado, sobremaneira, de uma forma incompreensível, além do necessário. Ele ficou bravo mesmo. Como que durante todo o tempo que eu ofereci, agora o meu irmão vem aqui, oferece e aceito, e eu não? Percebe como é sério isso? Tanto que, quando a gente estuda sobre isso, a gente cai naquele texto muito interessante. A palavra de Deus nos fala que quando vieres trazer ao altar uma oferta ao Senhor, e se quando você chegar aqui, você lembrar que você tem algo mal resolvido na sua vida, o que a Bíblia fala? O que a gente tem que fazer com a oferta? O que a gente faz com ela? Deixa a oferta no lado. Não oferece.
Vai lá e acerta com o teu irmão o problema que você tem com ele. Depois você vem, pega a oferta e oferece a Deus. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a oferta. Deus vai cheirar a gente. E se o cheiro não for agradável, a gente não é recebido. E nem a nossa oferta. Então, Deus quer sim nos aceitar e nos receber. Essa palavra é uma palavra assim, eu vou te dar mais uma chance, volta lá. Acerta a sua vida, a sua semana, põe em ordem. Trabalha como se fosse para o Senhor, como diz lá em Efésios. Paulo fala naquela carta, fala assim, servir como se fosse ao Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Produza de uma forma que Deus se agrada. E volta de novo, vamos tentar de novo. Deixa o seu altar aqui do lado, vou te dar mais uma chance. Vai lá, acerta a sua vida, volta aqui, que eu vou aceitar você. E vou aceitar a tua oferta. E eu vou dizer mais uma coisa. Quando Deus rejeitou Caim, Deus foi atrás dele. Porque mostra que Deus está interessado, não na nossa oferta, mas Ele está interessado em nos receber. Ele procura Caim, ele diz assim, o texto sagrado diz, então lhe disse o Senhor, verso 6, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Deus pergunta para ele, olha que coisa interessante, Deus está interessado nele, Deus quer que ele pare e pense. Por que você está irado? Qual a razão de você estar assim? Vamos pensar, o que foi que aconteceu? Você está irado porque você não foi aceito. E por que você não foi aceito? Ele está levando um raciocínio lógico. Deus é lógico, gente. Ele está fazendo uma pergunta racional. Olha, por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? É uma pergunta retórica. Porque Caim sabe por que ele não foi aceito. E Deus vai dizer logo em seguida a resposta. Olha que interessante. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Procedimento. Vida. Se a tua vida for aceita durante a semana, você vai ser aceito aqui diante do altar. E a tua oferta também. E Deus ainda está jogando essa possibilidade para ele. Fazendo uma pergunta retórica, por que você está errado? É porque você não foi aceito, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você proceder bem, é certo que Deus está garantindo. É certeza que você vai ser aceito. Faz igual teu irmão. Praticamente isso. Deus ainda está se dando, olha, ainda discutindo com o cara, ainda falando para o cara, você está irado por quê, Volta lá, acerta a sua vida e vem. E é certeza que você vai ser aceito. Se procederes bem. Percebe? A ideia do altar. Você tem alguma coisa, deixa do lado, vai lá, acerta e volta, que Deus vai aceitar. Deus quer aceitar. Deus tem prazer nisso. Deus quer sentir cheiro bom. Deus gosta do bom perfume. E Ele diz aqui, olha, se procederes bem. Não é certo, você vai ser aceito. Mas, olha o que Ele diz aqui. Final do verso 7. Se todavia procederes mal. Percebe, em um momento Deus está falando da oferta. Eu já vimos dizer aqui, porque Abel, é porque ele fez o sacrifício, e Deus quer o sacrifício do animal, mas não quer a oferta lá do fruto da terra. Nada a ver, em nenhum momento o texto está discutindo oferta. Do início ao fim, o texto está discutindo ofertante. Aroma agradável. Senti o teu cheiro, Caim, eu não gostei. Vou te dar uma chance, volta, toma um banho, passa o perfume e vem que você vai ser aceito. É isso que Deus está falando para Caim. E ainda dá uma advertência. Se você proceder mal, o pecado jaz à porta, você está lidando com algo que vai trazer consequência para a sua vida, você vai ter que lidar com essas consequências, e outra, o teu desejo será contra ti. Você vai ter que lidar com isso. Caim devia sofrer em alguma área da sua vida, e ele estava preso àquilo, e precisava acertar a sua vida, e ele diz assim, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus dá uma advertência para ele, dá uma dica para ele ainda, vai lá, toma um banho, passa um perfume e volta aqui, que eu vou aceitar você, é certeza. Eu garanto para você que se eu chegar aqui, sentir o cheiro, e não for essa caatinga, eu aceito você, aceito a tua oferta,
como recebi Abel e a sua oferta. Deus está falando exatamente isso para Caim. E isso continua sendo dito para nós hoje. Porque a Bíblia diz assim, quando você vier perante o altar do Senhor, é o grande teste, gente. Minha oferta foi aceita? Se foi, é porque eu fui aceito. Se eu não fui, a gente vai embora e a gente tem mais uma semana pela frente. Mais uma oportunidade que Deus nos dá. Vai, procede bem. Me honra, vive comigo durante a semana. E quando chegar aqui, semana que vem de novo, a gente vai se encontrar de novo. E quando você chegar aqui, eu quero ver se você está com perfume. É exatamente isso que está acontecendo aqui, gente. Deus se agrada. E Ele quer receber a nossa oferta. Mas primeiro Ele quer receber o ofertante. E não tem como enrolar Deus, gente. Deus tem um faro, de longe Ele sente o bom perfume que agrada, que Ele gosta. E de longe Ele sente quando tem alguma coisa cheirando mal. Eu lembro de uma ilustração muito interessante, que a gente ouvia lá com os professores lá no seminário, e uma delas está até em livro. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele foi fazer uma pós-graduação na África do Sul, na mesma época estava tendo um avivamento na tribo dos Zulus. Tem livro isso aí, tem tudo documentado. E ele conta uma história que impressionou, marcou muito ele, que ele foi visitar, durante o período de estudo que ele estava tendo lá, ele foi visitar a tribo que estava tendo lá um avivamento. Isso converteu muita gente. Né, o local de adoração era enorme, aquele monte de gente. E acabou que se converteu era um tipo de uma sacerdotisa lá da tribo, de uma bruxa lá deles, e se converteu a mulher lá, que era uma líder espiritual muito respeitada na tribo dos Zulus, e ela se converteu a Cristo. Mas durante o período que ela sacrificava para os deuses e servia, ela tinha um voto de não tomar banho. Tipo assim, sei lá, uns 5 anos sem tomar banho, sabe? Anos e anos sem tomar banho. E você imagina ali na África do Sul, naquele sol, né, e tal, e a mulher lá cheia dos trapos, e ela vinha para o culto. E diz que quando ela entrava no culto, ninguém aguentava. E já tinha organizado na igreja um grupo que adorava a Deus, e quando vinha a senhorinha convertida lá, ela vinha com aqueles trapos que ela já estava usando há muitos anos. Imagina a caatinga, né? E quando ela entrava, ninguém aguentava. Gente. Dava mal-estar, o pessoal dava ânsia de vômito, aquele cheiro, acabava o culto. E aí o pastor missionário que está organizando o trabalho falou assim, gente, nós vamos achar uma solução, vamos orar a Deus, pedir sabedoria. E aí organizou lá um tipo de uma SAF dos Zulus. Elas pegaram e costuraram um vestido novo para a senhorinha lá. Costuraram um vestido novo para ela. Aí no outro culto que ela veio, chamaram ela lá na frente, né? Deram um presente para ela. E aí um vestido novo, cheiroso, bonitinho, branquinho, costuradinho, tudo bonitinho. E aí falaram, olha, nós queríamos que no próximo domingo a senhora viesse vestida com ele. Uma ideia deles já vai ser, olha, vai ter que tomar um banho, né? Falei, pô, o vestido, beleza, né? E ela ficou toda contente, sorridente, agradeceu o presente. Domingo todo mundo despediu, fomos embora. No domingo seguinte, povo reunido, todo mundo ansioso, e viram de longe. Ela vindo com o vestido novo, branco, aquele sol batia que brilhava, assim, todo mundo feliz da vida. A véia tomou banho, graças a Deus, ela pôs o vestido, oh meu Deus, vamos louvar a Deus. E quando ela entrou, ela sentou no templo, lá, aquele local de adoração deles, o cheirão espalhou, aquele aroma verde, assim, né, aquela coisa, parece subir assim, aquela coisa. E aí chegaram mais perto dela, ela simplesmente pegou o vestido novo e pôs por cima. Assim, do jeito que estava no dia do culto, e veio. Vocês não queriam que eu trazia o vestido novo? Eu vi que o vestido novo não tomou banho, não tirou os trapos sujos, e veio com aquele cheiro ruim para adorar a Deus.
E isso aí foi uma história que marcou muito a visita do reverendo Augusto àquela tribo dos Zulus. Ele conta essa história, viveu pessoalmente esse problema. E a ilustração é exatamente isso. Não dá para enrolar Deus. Ou a gente se despir do velho homem, como diz a Bíblia, e vos revestir do novo homem. Um novo homem que tem um cheiro que agrada a Deus. Toda semana a gente tem a oportunidade que Deus nos dá de nos despir da roupa suja, de nos despir de tudo aquilo que desagrada a Deus e pedir misericórdia de Deus, e passar um perfume que agrada a Deus, e se apresentar diante de Deus de novo. E ele está garantindo isso para o próprio Caim, ele falou isso. Se procederes bem, você vai ser aceito, é certeza, eu estou garantindo para você. Você chegar aqui, eu cheirar e sentir perfume, você vai ser aceito. Não é certo que serás aceito, mas se proceder mal, não vai. E ali, então, ele tem que tomar uma decisão. E no desenrolar da história, você sabe o que vai acontecer. Caim volta para casa e toma um banho. Caim se arrepende. Caim reconhece o seu erro, pede perdão, arruma a vida e volta diante de Deus para ser aceito de novo? Não. A Bíblia diz que Caim chama o seu irmão para o campo, estando eles no campo, a Bíblia diz que ele se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou, revelando que o seu coração nunca esteve voltado para Deus. E Deus ainda deu uma chance para ele. Deus falou, volta para casa, toma um banho, passa o perfume e vem, que é certeza que você vai ser aceito. Ele vai para casa, pega e mata o irmão. Que ele diz assim, ó, se eu não sou aceito, você também não vai ser aceito. E aqui nós temos o embrião da perseguição, em que Caim vai representar uma geração dos filhos dos homens aqui na terra, que perseguem os filhos de Deus aqui na terra. Porque o cheiro deles é agradável, dos filhos de Deus, diante do Senhor, e eles são aceitos. E o cheiro de Caim e dos seus descendentes não é agradável. Eles não são aceitos, pelo contrário, eles têm ódio, eles têm raiva daqueles que são aceitos diante de Deus. Isso desde o início e continua até os dias de hoje. Porque depois Deus vai dar outro filho para Adão e Eva, Sete. A Bíblia fala que volta-se a adorar a Deus novamente, e da descendência desses dois divide-se a humanidade. Tanto que você vai ter aqui em Gênesis descendentes de Caim e descendentes de Abel, que morre e na sua vez vem Sete, que são os filhos de Deus e os filhos dos homens. Você tem duas gerações aqui que crescem nesse mundo, se multiplicam nesse mundo. Os filhos de Deus, que têm um aroma agradável ao Senhor, que são aceitos de Deus, e os filhos dos homens, que representados aqui pelos descendentes de Caim. Deus não mata Caim, Deus não destrói a vida de Caim. Deus tem um outro propósito. Mas aqui a gente vê uma grande oportunidade, uma decisão que é tomada quando Deus não nos aceita. A gente pode voltar para casa, falar, Deus, eu quero ser aceito. Quero voltar no próximo domingo na presença do Senhor e ser um aroma agradável. E oferecer ao Senhor algo que seja agradável junto comigo. Deus quer receber você. Deus quer receber a sua vida. E Ele te dá essa oportunidade. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Faz um autoexame e fala, Senhor, meu aroma está agradável? Sonda o meu coração, vê se há em mim um mau pensamento, um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de quem quer ser aceito na presença de Deus. Sonda o meu coração. Deus faz isso. É Ele que sonda o coração, esquadrinha os nossos rins, no sentido de ir no mais profundo da nossa alma, e fazer um exame profundo do nosso ser, do nosso coração, das intenções, dos desejos, de como nós estamos vivendo na presença de Deus. Enquanto eu oro, o louvor vem à frente, nós vamos encerrar o nosso culto, louvando a Deus. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Meu assentar e o meu levantar. Antes de a oração vir à boca, tu já conheces toda. Tu sonda o nosso coração. Tu conheces, ó Pai, o nosso pensamento. Não tem como escondermos nada do Senhor. Tudo, ó Pai, que tem em nós está nu perante os seus olhos. Nós estamos aqui essa noite, ó Pai, com os corações abertos, pedindo a Tua misericórdia, para que sejamos aceitos, ó Pai, na Tua presença, como aroma agradável, para que o nosso louvor chegue ao Teu altar, para que a nossa oração chegue ao Teu altar, para que as nossas ofertas, a nossa vida, seja agradável ao Senhor. E se porventura não está, ó Deus, no aroma que Te agrada, em nome do Senhor, pedimos perdão, misericórdia, dê-nos uma nova chance de nos apresentar novamente, de servir ao Senhor durante a semana, de trabalhar para a Tua honra e para a Tua glória, de produzir com as nossas mãos o fruto do nosso trabalho, de servirmos ao Senhor honestamente, de forma justa lá fora, Senhor, para que ao voltarmos aqui na Tua presença, nosso aroma seja agradável ao Senhor, e o Senhor aceite a nossa oração, a nossa adoração, aceite o ofertante junto com a sua oferta, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, aceita-nos, ó Pai, na Tua presença essa noite, não por nós, ó Deus, mas pelo sangue de Cristo que intermedia, que media, que, ó Pai, nos dá condições de nos apresentar perante o Senhor. Que essa noite, em nome de Jesus, não voltemos para casa vazios, frustrados, decepcionados, irados, como aconteceu com Caim. Mas possamos voltar para casa, ó Deus. Porque quando esvaziamos as nossas mãos, o nosso coração, com as nossas orações, as nossas mãos com as nossas ofertas, voltamos cheios da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor, para Te servirmos mais uma semana. Queremos voltar para casa cheios de Ti, Senhor, transbordando da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua sabedoria. Dê-nos longanimidade, dê-nos, ó Deus, aquele espírito de misericórdia, de perdão, de paz. Tira de nós todo o espírito de intriga, de coisas que Te desagradam, Senhor. Que é aroma ruim, que é um perfume que não chega diante do Teu altar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós e abençoa-nos essa noite. É o que pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.